Olá, muito boa tarde. Hoje é dia de Portugal, é a ocasião para olhar a nossa realidade e identidade nacionais. Um país a 50 anos de distância da revolução que lhe ofereceu a liberdade e a democracia. O Portugal que resulta destas 5 décadas é itinerário para a reflexão que queremos fazer hoje com a historiadora e investigadora Rita Almeida Carvalho e o investigador Timóteo Cavaco. Boa tarde, obrigado por estarem aqui no programa Eclésia. Um dia de Portugal, 10 de junho, das comunidades portuguesas, dia de Camões, enfim, são muitos atributos, mas a nossa identidade, Rita Almeida de Carvalho, quem somos nós? Que povo é este, não é? Que a 50 anos de distância da Revolução de Abril, parece que sim, ainda se identifica muito com os feitos ainda mais atrás, da época dos descobrimentos, das quinas, das conquistas, das dimensões ultramarinas do nosso passado. Isso deve-se à eficácia da propaganda salazarista, digamos assim, que inculcou nos nossos espíritos a ideia do excepcionalismo, do colonialismo português. E, portanto, o 10 de junho hoje está muito ligado com a diáspora portuguesa, mas também tem a ver com as comunidades de língua oficial portuguesa. E eu diria que o que se celebra, sobretudo, é, de certa forma, os descobrimentos, não é os descobrimentos, mas a expansão portuguesa. Vários discursos do Presidente da República há uns tempos eram muito claros a esse respeito. Percebia-se que a ideia era que o 10 de junho tinha uma relação direta com as comemorações ligadas com a expansão portuguesa. Portanto, nós fomos para o Brasil, fomos para a África e para outros lugares do mundo e conseguimos fazer aquilo que mais nenhum outro povo conseguiu, que era, no fundo, ter um colonialismo bondoso. E a facilidade, isto quer dizer que havia muita facilidade, ou considerava-se que os portugueses tinham uma predisposição para se aclimatarem bem com os outros, culturalmente com os outros povos e misturarem-se. Isto não é verdade. Esta doutrina chama-se lusotropicalismo e, de certa forma, procura justificar a presença de Portugal em África, sobretudo, quando já não há impérios, quando a não ser o português. E, portanto, eu acho que o 10 de junho, para a maioria das pessoas, ainda tem esta conotação ligada com os descobrimentos e com a expansão portuguesa. Mas não nos faltam desafios de presente e de futuro, não é? Pois, não. A identidade portuguesa tem que, de alguma forma, se reajustar. Há elementos que são duradouros, como, por exemplo, o que é ser português? Eu estava a pensar nisto antes de ir para aqui. É comer bacalhau. A alimentação, por exemplo, é um dado identitário muito, muito relevante. Há muitos historiadores e antropólogos e sociólogos que estudam a alimentação enquanto elemento constituinte do nacionalismo português e dos outros. Portanto, o bacalhau, mas há também o fado, há também Fátima. A religião. Enfim, há todo um conjunto de aspectos que são estruturantes no modo de ser português. Claro. Eu tenho alguma dificuldade em pensar noutras coisas que não nestas que acabo de referir. Mas a verdade, Timóteo Cavaco, precisamos de uma identidade. A identidade também nos constrói, não é? Porque, ainda que, obviamente, nesta toda a perspectiva universalista do mundo, hoje que é uma enorme aldeia global, mas ao fim e ao cabo temos sempre raízes, temos sempre identidades e não temos que também as negar, não é? Sim, eu penso que no fundo é causa e efeito, não é? Nós também somos resultado em grande medida dessa identidade que foi sendo construída ao longo de séculos, não é? E eu, pegando também, concordando naturalmente com o que a Rita disse, diria que se alguma excepcionalidade há nesses feitos que nós muitas vezes louvamos, tem a ver mais com o facto da dimensão da nossa população tornar quase improvável que realmente esse tipo de acontecimentos se dessem naquele tempo e naquele contexto. De resto, penso que, de facto, quer dizer, embora estejamos muito enraizados, de facto, nessa história que nos foi construindo também como povo,
Hoje somos um país, claro, ainda com essa vocação atlântica, sem dúvida nenhuma, mas um país integrado na Europa, e isso também é consequência, em grande medida, do facto de nós termos tido uma revolução que permitiu essa integração plena. Não é? Nós muitas vezes ressaltamos, de facto, e sem dúvida nenhuma que foi essencial, a nossa integração na então Comunidade Económica Europeia, mas ainda nestes dias estava a pensar que talvez mais relevante que isso, sob o ponto de vista até da aceitação na comunidade em que se respeitam os direitos humanos, foi, por exemplo, a integração no Conselho da Europa, que ocorreu antes até da integração na Comunidade Económica Europeia, não é? Às vezes valorizamos mais os aspectos, provavelmente económicos, sociais, mas também, digamos, a construção desta realidade de um povo e fundamentalmente de um Estado que respeita, um Estado de Direito e que respeita os direitos mais fundamentais dos cidadãos, entre os quais se inclui também a liberdade religiosa, claro. Penso que foi um passo absolutamente importante e que nos define hoje também como povo. Está da direção, é presidente da direção da Aliança Evangélica Portuguesa, e estamos num programa da Igreja Católica. Também pode nos referir essa experiência de toda uma história da experiência da minoria, do ser minoria religiosa, não é? Como isso também foi trabalhado antes do 25 de Abril, nomeadamente em países, na altura das colónias portuguesas, não é? E que também no âmbito dos círculos da Aliança Evangélica se criou uma consciência reflexiva e de desejo e de construção de um Portugal democrático, que se viria depois a manifestar mais tarde. Claro. Tanto do seu ponto de vista, digamos, político e da construção desse mesmo Estado de Direito que eu falava há pouco, como também da percepção social, eu penso que, de facto, hoje temos um país em que a pluralidade, e uma sociedade em que a pluralidade religiosa é um facto, não é? No entanto, nós, desculpem-me usar esta expressão, mas chegámos um pouco tarde, enquanto país, a esta realidade, quase diria a este campeonato, não é? Por razões que não temos agora tempo para estar a considerar, mas, de facto, a construção da pluralidade religiosa, enquanto noutros países da Europa está... Bem, já não estou agora a falar necessariamente nos fenómenos claro, no período medieval e no período moderno, e Portugal, sob esse ponto de vista, de facto, teve a presença como sabemos, de judeus, de muçulmanos, mas na perspectiva da contemporaneidade, de facto, a construção da pluralidade religiosa é um fenómeno típico do século XIX. Para o qual, sem dúvida nenhuma, contribuiu muito também, falo agora em causa própria, mas contribuiu o surgimento de comunidades protestantes, o que não tinha acontecido precisamente no século XVI e XVII, quando, pela Europa toda, começaram a pulular estas ideias. Não quer dizer que não tenha havido, naturalmente, claro. A presença dessas ideias, e isso está documentado a partir do século XVI, mas a verdade é que comunidades protestantes de língua portuguesa, língua estrangeira é um caso diferente porque temos comunidades protestantes, nomeadamente em Lisboa, desde o século XVII. Mas de língua portuguesa é um fenómeno do século XIX. E foi um processo lento, e eu diria é ainda um processo lento de construção dessa identidade, mas aquilo que releva mais nestes últimos 50 anos, porque é desse período que estamos fundamentalmente a falar, e eu penso que este é um aspecto muito importante. Naturalmente, não me caberia a mim dizer, e nem eu digo porque não estou convicto disso, mas quer dizer, mas é evidente que muitas vezes o chamado ecumenismo institucional tem o seu papel, não o vou pôr em causa, mas eu penso que a verdadeira compreensão e o verdadeiro conhecimento do outro passa muito mais pelas relações, pelo dia-a-dia, do que pelas perspectivas institucionais. E digo isto também como representante institucional e não desprezando esse domínio, mas eu acho que passa muito desde logo pelo conhecimento do outro. E isso é alguma coisa que nós temos aprendido, às vezes não, se calhar, da melhor maneira, da maneira mais evidente, mas que temos aprendido particularmente ao longo destes últimos 50 anos, porque, de facto, embora as comunidades, agora só esta nota, embora as comunidades protestantes tenham surgido ainda no contexto da monarquia, portanto, do período liberal da monarquia, a verdade é que, quer dizer, foi sempre um processo muito conturbado, desde logo num
contexto em que a própria Carta Constitucional e as Constituições do século XIX previam que a religião do reino, a religião da coroa era a religião católica romana. A Primeira República também não foi, digamos, o espaço de abertura que muitos pensavam que seria. O Estado Novo também não valorizou o papel das minorias religiosas. Portanto, de facto, só e tardiamente, já no processo democrático, é que nós temos um Estado em que, não só na Constituição, mas como designadamente na Lei da Liberdade Religiosa de 2001, é reconhecida, de facto, que todas as comunidades podem ter presença e participação na sociedade portuguesa. Muito bem. Arida Almeida Carvalho, a 50 anos de distância do 25 de Abril, podemos dizer que temos uma democracia consolidada, mas também estamos a uma distância considerável e as gerações mais recentes já não têm uma memória vivida do que foi esta conquista democrática. E começamos também a assistir a outros fenómenos, que é o emergir de determinados, às vezes, saudosismos de outras épocas. É uma especialista na altura da época do Estado Novo, não é? E de tudo o que levou também à sua instauração no nosso país. Encontra, às vezes, em algumas reações do presente, pontos semelhantes com o Portugal onde se instalou o Estado Novo em 1920. 32. Bem, a Constituição é 33. 33, exatamente. 26 é a ditadura militar. Exatamente. Bom, que a mim parece, sim, há alguns paralelos, mas a mim parece, eu acho que a memória do Estado Novo, da ditadura, está viva. E isso notou-se muito nestas últimas comemorações do cinquentenário do 25 de Abril, que houve uma participação inusitada, quer dizer, ninguém pensava que houvesse uma adesão tão grande. Tão grande. Isso tem um significado, não é? As pessoas estão a comemorar a conquista da liberdade. Mas, de facto, há movimentos políticos que reclamam algum do legado da ditadura, mas que eu considero, por exemplo, em relação ao Estatuto da Mulher, não é? Começamos a ouvir dizer que o lugar da mulher é em casa. Eu acho que isto também advém de uma certa ignorância, porque as pessoas normalmente não sabem que as mulheres não podiam seguir a carreira da magistratura, não podiam ser diplomatas, não podiam casar sem autorização superior se fossem enfermeiras, ou outra coisa... Ou sair do país, não era? Sair do país. Até as telefonistas, não é? Não sei bem porquê. Mas... Havia assim, porque se considerava que esses trabalhos eram incompatíveis com a vida familiar. E a mulher era suposto estar em casa a tomar conta do marido e dos filhos. Desculpem. E pronto. E, de facto, houve-se recorrentemente pessoas que reclamam essas doutrinas do salazarismo, mas a mim não me parece que sejam muito expressivas e que vale a pena valorizar muito. Bem, sei que agora os partidos de direita mais radical tiveram uma adesão que nós não esperávamos, mas eu tendo a acreditar, talvez porque sou otimista, que essa adesão tem muito mais a ver com um gesto de protesto, um ato de protesto, do que propriamente uma adesão incondicional ao discurso nacionalista, quase, eu diria, primário de partidos como o Chega. E porque eu não estou a ver o próprio eleitorado do Chega a rever-se propriamente naquilo que o André Ventura defende. Mas pode ser uma reação a uma certa, às vezes, inoperância do regime democrático que se poderá ter tornado pouco eficiente em determinadas áreas. Eu ia justamente falar-lhe disso. Eu acho que que esta reação não é contra a democracia, é uma reação contra o modo como a democracia está a funcionar. E que tem a ver com o quê? Tem a ver com as pessoas identificarem facilmente situações de corrupção, de nepotismo, favorecimentos, veem que a justiça não funciona ou que tarda em funcionar e, portanto, tudo isso são motivos para as pessoas estarem zangadas e fazem bem e devem fazê-lo.
Mas isso não quer dizer que a democracia, enquanto sistema político, esteja em crise, propriamente dita. Eu costumo dizer que uma forma uma espécie de antídoto contra estas ideias da direita mais radical é pôr, por exemplo, os jovens a viajar. Eles que vão viajar por esse mundo fora e que vejam quais são os países onde se vive melhor, onde os direitos individuais, as garantias, as liberdades fundamentais são asseguradas. Portanto, são os países, enfim, europeus ou não europeus, mas quer dizer, permite a educação e a possibilidade de viajar, cria uma consciência do mundo que nos rodeia, que é fundamental para que as pessoas se reconectem com o sistema democrático. E depois também há a questão da participação, de uma proximidade da política aos cidadãos que tem que ser levada em consideração, porque as pessoas têm que se sentir mais próximas dos decisores políticos e não tão afastadas como têm sido e como têm sentido até aos nossos dias. Timóteo Cavaco, esta dimensão do viajar, referia a Rita Almeida, esta noção de mundo, noção de diferença, do além fronteiras, podemos dizer que é uma experiência também sentida e vivida pelos cristãos protestantes ligados ou ligados à Aliança Evangélica, no sentido de que tinham ainda antes do 25 de Abril, tinham um contacto mais eficaz, mais notório com influências vindas de outros países do que propriamente as comunidades católicas cá de Portugal, não é? Esse é um aspecto interessante. Isso marcou alguma diferença. Às vezes até isso levou, logo desde o século XIX, a uma acusação que não é completamente justa de que o protestantismo era desnacionalizador, precisamente por esses contactos frequentes que havia com personalidades estrangeiras. Eu tenho talvez uma tese um pouco diferente do que a maioria da pouca historiografia que se tem feito sobre o protestantismo em Portugal, que olha muitas vezes para o protestantismo em Portugal como resultado de missionação. Bem, aqui teríamos que definir os termos, naturalmente. Mas quando nós estudamos o concreto percebemos que não. Quer dizer, não estou a dizer naturalmente que seja um fenómeno que assim irrompe de repente a sociedade portuguesa. Obviamente que houve influências externas, como, quer dizer, o cristianismo também não é originário da Península Ibérica, como é evidente, não é? Portanto, e o protestantismo também não é, mas é muito curioso que nós encontramos o fenómeno protestante na sua fase mais embrionária, ainda na primeira metade do século XIX, muito ligado, sim, é verdade, a estrangeiros, e em particular britânicos, até mais do que germânicos ou outras nacionalidades europeias, mas de britânicos que, curiosamente, já estavam presentes no território português, fruto, não propriamente da missionação, como eu estava a dizer, mas fruto das relações comerciais com a Inglaterra. Até das guerras, não? Exatamente. Aliás, eu até costumo usar aqui uma expressão, penso que não a tirei de ninguém, mas eu costumo dizer que há dois fatores que explicam, e por essa ligação precisamente às comunidades britânicas, que explicam o início do protestantismo, que é war and wine. E porquê? Porque, de facto, realmente a guerra peninsular, quer dizer, a vinda dos exércitos britânicos que traziam consigo os capelães militares ligados à Igreja de Inglaterra, maioritariamente, acabaram por tornar esse testemunho, essa palavra mais presente, começando até pelos próprios militares portugueses também. Este é um fenómeno interessante e que depois se espalha às suas famílias e à sociedade em geral. E depois também o wine, por causa fundamentalmente do vinho do Porto e da comunidade britânica muito presente na região norte. Portanto, e estas relações, claro que sempre existem, mas não tiraria daí, ao contrário até do que acontece agora muito mais recentemente. De facto, hoje, isso seria uma outra conversa que eu sei que não temos tempo, mas obviamente que hoje, devido a fatores migratórios, que eu acho perfeitamente naturais, atenção, eu não entro neste discurso de qualificar as pessoas pela sua nacionalidade, eu acho que é muito, eu dou isso como um dado muito positivo para as comunidades protestantes, o facto de termos pessoas de ser uma comunidade mais diversificada aqui em Portugal, muitos brasileiros, muitos africanos, muitos asiáticos, que são evangélicos protestantes hoje em Portugal, e isso é uma riqueza para
para as nossas comunidades. Portanto, neste momento, se calhar, a presença até de estrangeiros nas comunidades protestantes é muito maior do que era no século XIX. Sempre foram comunidades fundamentalmente constituídas portugueses, agora com uma certa influência, é verdade, de hábitos, não diria até mais na questão necessariamente doutrinária ou teológica, mas hábitos que realmente eram um pouco estranhos à maioria da população portuguesa, que muitas vezes eram entranhados nessas comunidades. Por exemplo, pensemos logo na questão da música e de outros comportamentos, não é? Que levaram um pouco à construção dessa percepção como um fenómeno estranho, portanto estrangeiro no verdadeiro sentido da palavra. Mas eu, mais uma vez, eu acho que isso foi enriquecedor, não é? Isso não constituiu provavelmente um entrave, e as comunidades protestantes portuguesas são constituídas por pessoas hoje de diversas nacionalidades, mas construíram também uma identidade própria, um pouco à custa, por um lado, desta importação de hábitos que se calhar não eram tão comuns na sociedade portuguesa, mas ao mesmo tempo, naturalmente, da própria integração. Nós também comemos bacalhau, também gostamos do fado, quer dizer, às vezes há um bocado essa percepção de que são pessoas um bocado raras e um bocado diferentes. A Rita Almeida Carvalho, temos muito pouco tempo já, mas os jovens, estava a falar dos jovens, na medida em que viajam também, se tornam diferentes, também adquirem outras identidades. Estas novas gerações já não carregam tanto a marca da expansão ultramarina nesta sua identidade nacional, ou teme que isso ainda aconteça? Eu desejo que não aconteça, mas eu creio que sim, que este legado ainda está presente, muito presente na juventude atual, até porque está presente nas famílias, e isso transmite-se para os jovens. É preciso abrir. É preciso abrir e, por exemplo, programas como o Erasmus é fundamental para de alguma forma, desconstruir essa ideia de Portugal colonialista e excepcionalista, sim. Que é uma coisa. Pronto, portanto, eu tenho a questão da educação, da cultura, da capacidade de tolerar o outro, de ter um olhar distante relativamente ao passado e crítico. Isso adquire-se com estudo e com trabalho e com reflexão. E para isso deve funcionar também dias como o de hoje, 10 de junho, oportunidades para criar também itinerários pedagógicos para perceber quem somos e o caminho que queremos fazer. Penso que será também por aí. O tempo não nos permite ir mais além, mas eu agradeço muito a vossa presença aqui no programa Eclésia. Obrigado pela reflexão que partilharam connosco. Ficamos por aqui. Tenha uma ótima tarde. Um bom dia de Portugal também. Até amanhã, se Deus quiser.